Olá, queridos de Deus, graça e paz. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, que nos edifica, nos fortalece em todo o tempo e mais em especial no tempo tão difícil que estamos vivendo, mas com o Senhor ao nosso lado. Eu, pastor Javan Ferreira, pastor da Igreja Batista em Bela Vista, na cidade de Osasco, alegro-me em Deus em poder compartilhar a Bíblia com você. O capítulo 8 de Provérbios nos abençoa com um louvor, uma exaltação à sabedoria, sempre lembrando que o texto de Provérbios é, na verdade, orientação de Deus para que o povo de Deus aplicasse a lei do Senhor em seu cotidiano. Obviamente, sempre com a orientação da sabedoria divina que tem a ver com a comunhão, com a intimidade, com a sintonia do povo de Deus, do crente, com o seu Senhor, para que assim seguir pela fé. Vamos tirar lições desse texto. O capítulo todos tem mais de 30 versículos, mas vamos pontuar dentro de 1 a 13 e destes versículos pensar alguns que resumem o ensino que já nos permite a aplicação desta palavra no nosso cotidiano, porque é sempre o propósito de Deus, que não sejamos apenas conhecedores da verdade revelada nas Escrituras, mas a recebamos pela fé e a coloquemos em prática, porque a Bíblia funciona para quem ouve, crê e a pratica. Leiamos o texto, verso 1. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? Verso 4, a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Verso 8, em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Verso 11, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Verso 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Esse texto vai nos apresentar a sabedoria de uma forma bem interessante. Primeiro dizendo que ela clama, nos vários pontos da cidade, nas esquinas, ela se auto-anuncia, dizendo, estou aqui, ou seja, disponível. Quem quiser ser abençoado por mim, é só vir a mim que eu lhe conduzirei no caminho perfeito de equidade e de justiça, um caminho, sem sermos redundantes, sábio, porque a sabedoria não tem outra coisa para nos oferecer senão aquilo que tem a ver com o saber proceder, o saber viver, o saber servir, o saber amar, o saber adorar ao Senhor. Mas tiremos lições de formas objetivas aqui desse texto. E a primeira lição, é interessante aqui observar que a sabedoria ela é exaltada nesse texto como se fosse uma pessoa. E há quem diga que, de fato, é uma pessoa. Já o autor está como que anunciando a sabedoria que é a verdade que liberta, a sabedoria que santifica, a sabedoria que é o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus Cristo a nos guiar. E não seria impossível de se ter isso como verdadeiro, porque na verdade a sabedoria tem a ver com Deus presente a nos conduzir, e a sabedoria é todo o conteúdo da nossa fé, da lei, dos mandamentos, estatutos do Senhor e das muitas experiências vividas pela fé de homens e mulheres de Deus, do povo de Deus,
e tudo isso se constituindo de um saber que deve nos conduzir na mesma caminhada de fé e de comprometimento com Deus. A outra lição que temos, nós encontramos o sentimento que passa aqui, como falamos, da sabedoria se apresentando e oferecendo gratuitamente verdadeiros e benignos conselhos. É dito no popular que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Essa expressão não é muito verdadeira, porque há conselhos que de fato podem levar a caminhos maus, ao abismo e, por consequência, à destruição. E devemos estar atentos a quem vamos, de quem vamos buscar conselhos, com quem vamos nos aconselhar. Obviamente que você deve se aconselhar com pessoas dignas, idôneas, do bem, tementes a Deus, pessoas do Senhor Jesus Cristo, que vão ser usadas por Ele mesmo para nos dar palavras de sabedoria, a nos aconselhar. Mas o Espírito de Deus também nos aconselha. Quando lemos a palavra e buscamos em comunhão, em oração, em total sujeição a Deus, ouvir a voz do Senhor, a nos dirigir segundo aquilo que apraz ao Senhor, orientar a nossa vida. Portanto, a sabedoria, ela vai se apresentar como boa, perfeita conselheira que gratuitamente oferece os seus conselhos, que sempre são conselhos benignos e verdadeiros. A outra lição desse texto é que a sabedoria, ela é totalmente confiável. E por quê? Porque ela cumpre as suas promessas. Isso é explicado pensando ser a sabedoria a própria pessoa de Deus a nos instruir. A base da sabedoria é o caráter de Deus, que é o caráter puro, santo, justo, perfeito, reto, imutável e fiel cumpridor da sua palavra. Portanto, a sabedoria é plenamente confiável. E a outra lição é que a sabedoria tem valor incomparável, pois é riqueza que vale mais do que os bens materiais desta vida, como o autor diz, vale mais do que as pedras preciosas, vale mais do que a prata e o ouro. É uma riqueza que consiste da mais preciosas bênçãos celestiais a nos conduzir à vida. Sabemos que tudo vem de Deus, inclusive os bens materiais, né, que Deus nos dá condições para que com inteligência e trabalho consigamos conquistar. Mas a sabedoria é riqueza maior porque sujeita e dá propósito às outras riquezas, podemos dizer assim, aos outros recursos que Deus nos dá. A pessoa sem a riqueza da sabedoria de Deus, ela se perde no uso dos outros bens, das outras possibilidades e conquistas que ela tem. Por isso que é importante nos conduzirmos pela sabedoria divina, dando o valor devido a ela, buscando-a em primeiro lugar. Porque se não a buscamos em primeiro lugar, chegamos já diante de Deus após termos tomado decisões, seguido o nosso próprio caminho por nossa conta própria, e aí vamos chegar com prejuízo, clamando a ajuda, a misericórdia de Deus, quando já deveríamos chegar no Senhor antes de qualquer decisão, de qualquer atitude, de qualquer ação, para sermos guiados na total segurança do bom conselho recebido do Senhor. A outra lição é que a sabedoria é maior do que a ciência e o conhecimento humanos, porque a excelência do caráter de Deus, da presença do próprio Deus a nos guiar no centro da sua vontade perfeita. Não há ciência e conhecimento humanos que nos conduzam a Deus. Somente a sabedoria divina, que constitui-se de todo o conteúdo da revelação bíblica e da nossa fé, da nossa intimidade, comunhão e experiência com Deus, é que de fato pode nos conduzir cada vez mais na comunhão, na intimidade
com Deus, no crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim em conduta sábia também nas outras questões da vida. Todo conhecimento humano, toda ciência humana são bens imprescindíveis, mas especialmente quando sujeitos à sabedoria divina que define o porquê das coisas, nos mostrando que Deus está no comando de toda a ciência e tudo deve submeter aos propósitos divinos, coisa que na maioria das vezes os seres humanos não fazem. A outra lição é que a sabedoria divina é ancorada, obviamente, no temor ao Senhor. Não à toa o sábio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, a sabedoria tem como fundamento o temor do Senhor, nos conduzindo na adoração a Deus, na intensidade do amor que devemos a Deus, no amor que devemos também ao nosso próximo, com base naquilo que temos vivido com o nosso Deus, e assim vamos nos conduzir pela sabedoria em uma vida prudente, em uma vida lúcida, sóbria, pautada pela única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, que nos conduz exatamente conforme Deus quer que sejamos conduzidos e assim garantidos pela palavra de Deus. Às vezes nós não nos damos conta, né? Porque palavra de Deus, porque é o compromisso de Deus, é a aliança de Deus, são os termos de Deus para a nossa vida. E bem-aventurado é aquele que reconhece a palavra de Deus como o caminho que deve trilhar, a vereda da justiça pela qual deve se conduzir. Portanto, a sabedoria de Deus, a sabedoria que devemos buscar e viver, é ancorada nesse temor a Deus, nessa reverência a Deus, o reconhecendo como um único Deus em toda a sua grandeza, em toda a sua majestade, mas também nos tranquilizando e nos alegrando, porque esse Deus tão grande, incomparável, nos fez seus filhos e nos chama assim para perto dele, para nos conduzir na sua sabedoria. Como um pai que pega os filhos pelas suas mãos e diz: vamos, filhos, eu tenho um caminho a caminhar com vocês, e um caminho rico, cheio de virtudes, de promessas que eu vou cumprindo a abençoar, de experiências inigualáveis, inimagináveis, experiências que vão dar um elevo espiritual para a vida de vocês, e vocês vão cada vez mais ter prazer na vida comigo e na vida em comunhão com a minha família, com o meu corpo, com o meu filho. Que assim seja sobre nós, que vivamos essa sabedoria e não nos apartemos dela, porque não há vida segura, não há vida na qual possamos descansar fora da sabedoria de Deus. Ela é quem nos dá justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque é o próprio Deus nos conduzindo. E lembre-se do que diz Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá prontamente. Porque isso é Deus dizendo: você quer sabedoria? Eu sou a sabedoria e estou aqui para caminhar lado a lado com você, te levando no caminho de bênção, de vitória, em todo o tempo e em qualquer lugar, sem nunca te desamparar. Que assim seja sobre nós, que a sabedoria de Deus esteja na nossa vida, na sua vida, no seu lar, lhe conduzindo em todas as decisões, atitudes e ações, em nome do Senhor Jesus Cristo.